dificuldade, a gente às vezes tem muitos canais que botam, o Vegeta é um que direto bota lance antigo, né, do Flamengo e não sei o quê, e você às vezes vai olhar, eu adoro ver jogo antigo pra entender, o que bato muito em negócio de saudosismo e tal, eu vou ver esse jogo aqui de novo, e às vezes você vê o jogo comentado, como o jogo era muito mais cadenciado, tem muito mais tempo pra intervenção. Hoje, não é que a gente fala muito, fato, mas até comentaristas que não falam muito, às vezes o narrador precisa puxar de volta ou ele invade o narrador porque o jogo é muito rápido. Ele é muito mais rápido do que jamais foi na história do futebol. E isso impacta no ritmo dos narradores, que hoje são muito mais acelerados do que eram há 10 anos atrás, e o esporte interativo nisso já era acelerado há 10 anos atrás. Hoje todo mundo subiu 1 tom, 2 tons, 3 tons, e os comentaristas precisam se adaptar, ou falando frases menores, ou falando igual o locutor de corrida de cavalo, né? Pra tentar explicar. E lá no Esporte Interativo, por exemplo, a gente tem uma coisa muito marcada, né? Os narradores do Esporte Interativo... TNT, né? Da TNT, eles estão quase sempre ali pro mais explosivo, né? Até porque se não tiver, não vai narrar lá. Né? Não é se é bom ou ruim, é questão do que... já deu porrada nesse do microfone, que a TNT brincadeira. entende como bom. Então, se o narrador tá lá, um gol absurdo do Real, do City, o narrador tá lá no alto, se o comentarista entra, que gol legal, na hora vem alguém e fala, pô, não quer tá aqui? Caraca! Tu tá de sacanagem? Tu tá com fome? Na hora. Minha mascaradinho! Então o que acontece? Automaticamente, então, o comentarista na TNT, ele é quase obrigado a subir o tom dele pra acompanhar o narrador, senão pra não ficar uma coisa muito diferente. O André, o gol lá no alto. Jorge Igor lá no alto. O Otávio, pô, tu vê o que o Otávio faz na NBA. Se o comentarista entra ali, assim, como um comentarista, entre aspas, entra, como se fosse o analista que tá na CNN ou na Globo News, vai ficar uma coisa gigante, vai ficar uma diferença gigante. E na hora o coordenador vai falar, tu tá triste? Na hora. Na hora, então assim... Tem gente que pega isso rápido, né? Esses dias teve o lance histórico lá do White no jogo do Boston. O mais legal, a narração do Otávio é absurda, mas a reação da Janete é maravilhosa, porque assim, ela mete um uou, ela não comenta, ela dá um grito e ainda fala assim, entrou. Ela tem a reação, e ali não é uma análise, mas ela tem a reação de todo mundo que tava vendo o jogo, que é, ei meu chapa, essa bola entrou. Ela tipo... E ali, às vezes, acho que o meu melhor comentário na TNT até hoje não é um comentário, é a imagem do gol do Lucas com o Jorge e a Lei Oliveira. Aí, por acaso, estava tendo aquela transmissão pra TV e no YouTube né? a imagem da cabine. Que eu boto a cadeira pra trás e a mão na cabeça. Eu não falei porra nenhuma, mas talvez tenha sido o comentário que mais viralizou, um comentário sem fala. Que o comentário da Janete é um grito e entrou. E aí, mas é no tom lá em cima. Existe uma reação gestual ou vocal que tem que acompanhar o narrador. Que é a marca da TNT, né? Sim. E que era a marca do Esporte Interativo. Assim, eu acho que eu até falei isso na primeira entrevista aqui. Eu percebi rapidamente que o Esporte Interativo entrou no ar no dia 20 de janeiro de 2007. A gente entrou, antes dessa semana, a gente fez uma semana de testes. De 13 de janeiro a 19 de janeiro, só fazendo transmissões à vera, mas que nunca foram ao ar. Que a gente fazia tudo, mas não foram ao ar. Nessa semana eu falei, cara, se eu repetir o que um comentarista faz no Sport TV, um comentarista faz na ESPN, na época, né? Hoje acho que tá tudo muito mais próximo. E tudo muito mais próximo ao estilo da TNT, né? Na verdade... assim, só te interromper um segundo, assim, eu entendo o que você está dizendo, mas eu discordo completamente. Eu acho que a TNT hoje tá muito acima das outras, assim, sem clubismo aqui, tá? Não, tudo bem, mas... Na minha visão do que eu gosto de uma transmissão, eu acho que é muito acima. Obrigado pelo elogio. O que eu tô querendo dizer é... No tom da voz. Se você voltar para 2007, a forma como a ESPN e o Sport TV faziam transmissão era completamente diferente do Sport Interativo. Hoje, elas fazem uma transmissão um pouco mais perto, porque elas criaram uma tensão, uma explosão para as próprias transmissões. E ainda então, teve no meio do caminho a Fox, né? Que a Fox também exatamente. Então acho que é isso. Então se você for ver o estilo do Esporte Interativo lá em 2007, que na época era muito criticado, na época o pessoal dizendo, porra, isso é transmissão amadora, isso é transmissão de rodoviária, e não sei o quê, os caras gritam tudo, os caras não sei o quê,
eu diria que aquele estilo venceu. Sim. Porque hoje, as outras, ainda que não sejam tão explosivo quanto o TNT, elas se aproximaram disso. Então, assim, eu tenho certeza que hoje a gente pode dizer que o estilo de transmissão da TNT venceu. Porque o que a gente fazia em 2007 e era escrotizado por uma porrada de gente, hoje todo mundo tá muito mais tenso, muito mais explosivo. As brincadeiras que a gente fazia em 2007, que diziam que a gente era, pô, esses caras tão malucos, não sei o quê, todo mundo passou a fazer. Nós é que deixamos de fazer porque acho que o ambiente da TV paga não estava tão pronto. Né? Pô, no Esporte Interativo, eu e o Jorge Igor uma vez, o cara tava tocando uma corneta no ar, isso viraliza toda hora, vira e mexe, isso viraliza. Tava tocando uma corneta. Jogo do Salgueiro. Jogo do Bahia. Não era Salgueiro, jogo do não? Bahia. Jogo na fonte, em Pituaço, como o pessoal diz. Em Pituaço. Mas era Copa do Nordeste. Era Copa do Nordeste, não era o jogo do Salgueiro, Bahia, não sei, não era Bahia alguém. E o cara começou a tocar a corneta, a gente falou... O hino do Bahia? O cara tava tocando alguma coisa numa cornetinha mesmo. Aí a gente falou, se alguém conhece esse cara, entra em contato com ele e manda ele tocar Hilarie. Sempre tem uma corneta. É o mesmo cara. Aí beleza, tamo lá, daqui a pouco o cara... Ela toda hora viraliza isso. Então essas maluquices que a gente fazia... Tem a narração do Luizinho, do moleque da criança com a cerveja na mão. Esse é muito bom. A da cerveja, o arremesso lateral que o cara arremessa Alô, e cai. Polícia Federal! Olha, tem um do André Henrique, que a gente tá fazendo um jogo da Itália, o cara arremessa um arremesso lateral, era Itália e Luxemburgo, se eu não me engano. O cara arremessa e cai. O André não consegue narrar, ele começa a rir. Então assim, viralizou várias maluquices que a gente fazia. Então, aquilo, hoje a gente tem muito orgulho de dizer que aquele nosso estilo venceu, porque hoje as outras que fazem estão muito próximo do que a gente faz. Dentro desse nós vencemos, tem um grande desafio que é assim, eu tava lá há pouco tempo, quando a gente pegou a Champions mesmo, né? A gente já passava ali as terças de Champions e não sei o quê, pra Natal, mas a partir mesmo de 15 e 16... ainda Esporte Interativo, já Turner, e depois virando o Warner, depois agora o Warner Bros. Discovery e tal, você tem toda uma cadeia de evolução e de melhoria, mas a virada de chave começa com a Copa do Nordeste em 2013, mas realmente tem o auge é a Champions.